Esse aqui é o meu. É só pra dar um choro. Me diz se eu amo. Vai, 1, 2, meia aí. O que acontece se não brindar, hein? É 7 anos 7 anos sem sem transar. Ah, era pra ter feito assim, ó. Bem rapidinho. Desce, sobe e... Sejam bem-vindos ao Gustavo Show. Começou a abertura. A famosa Victoria Nobre já deve ter ido em podcasts ao longo da sua vida, dar entrevistas. E eu vou explicar como é que funciona um podcast famoso, que pra quem não sabe, top 10 Comédia Brasil, tá? Eu queria falar uma coisa aqui, ó. Pode falar nome, que eu coloco o pi depois. Pode falar putaria, baixaria, palavrão, não tá tudo liberado aqui. Ah, mas tem criança assistindo, meu bem, é o pai e a mãe que tem que ficar de olho, não sou eu não. E pode contar tudo da tua vida, o que depois você falar, tipo, acho que eu me expus demais. Eu vou colocar do mesmo jeito, mas eu vou colocar uma tarja no momento, aí nada vai vazar. Então, muito que bem, gente. Vou falar aqui pra vocês uma coisinha. Trouxe esse ser que tanto me pediram, Victoria Nobre. Oi, cheguei, apareci. A minha irmã, porque, ó, eu tinha feito um vídeo, não um vídeo com Victoria, eu fiz um vídeo sobre Victoria, e aí ficaram comentando, meu Deus, trazer Victoria pra fazer um vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Então, muito que bem, porque melhor do que contar as histórias de Victoria é trazer Victoria pra contar aqui. Vocês estavam curiosos pra conhecer, já tem um vídeo aí antigaço, menina, com Victoria no canal, que é contando aquele dia que eu fui na casa do armário. Esses dias, alguém, não sei quem foi, eu bati sem querer. Esses dias alguém curtiu um vídeo teu, acharam no teu, mas foi algum conhecido, de um vídeo que a gente gravou lá na casa da tia Mary, tu lembra? Que era tipo assim, saiu esse do vídeo hoje. armário. Pois é, aí eu republiquei. Eu privei. Fazia tanto tempo que eu não vi esse vídeo. Eu privei esse vídeo porque já tinha um vídeo contando toda a história, e aí eu fiquei, não, já tem um vídeo no TikTok, depois eu conto. Trouxe Victoria Nobre porque estavam me pedindo, estavam me cobrando, a minha irmã aqui, pra quem não sabe, eu tenho uma irmã mais velha, e essa aqui, esse cão aqui. Victoria Nobre, o cão! Primeira convidada do Gustavo Show, primeira pessoa que eu trago aqui, que eu trago pra dividir esse espaço comigo, Victoria Nobre, minha irmã, que vocês tanto me pedem lá no TikTok, falando, que dia que você vai trazer Victoria? Pô, muito que bem, trouxe Victoria pra fazer logo um conteúdo longo, de 1 hora, pra vocês não ficarem me enchendo o saco. Eu quero que você se apresente com seu nome, sua idade, sua cantora favorita, uma combinação de comida esquisita e seu status de relacionamento atual, pra galera te conhecer um pouco. Tá, vamos lá. Meu nome é Victoria Nobre, né? Tenho 25 anos. A minha cantora preferida é a Marília Mendonça. Nossa, não é Katy Perry? A Katy Perry foi a minha cantora preferida. Foi. Quando eu era... A Victoria, tipo, de 2012, 2013, teria um surto agora muito grande se ela ouvisse isso saindo da minha boca. Mas é porque quem me conhece sabe. Eu sou doente por uma sofrência, principalmente da Marília Mendonça. E a minha comida preferida é baião com carne de porco. Eu sou amancebada, né? Namoro com a Camila. A gente mora junto, na verdade. Amancebada é porque a gente nunca casou, ela nunca me pediu em casamento, então... Namorida. Pode-se dizer que é uma namorida. Entendi. Bom, pra quem tá me perguntando, porque às vezes tem um comentáriozinho ou outro falando, nossa, tô pela sua irmã. Como é que tá a sua irmã? Se a Victoria tá solteira? Não, gente, Victoria não tá solteira. Victoria tá muito bem casada aí há uns... 4 anos, já fazem 4 anos, gente. 4 aninhos aí que Victoria juntou os trapinhos dela e mora junto com Camila, que é a... Nossa, a gente não devia ter falado nome, porque não querendo jogar mal olhado, mas vai que um dia termina e fica aí pra sempre. Não, mas tem nada não. Foi muito que bem, tá aí com essa menina e elas estão praticamente casadas, moram juntas. Gente, eu tô falando aqui, mas parece que eu não gosto dela, mas eu adoro ela, tá? Um beijo. Um beijo, Flor. Pois muito que bem, trouxe Victoria aqui hoje. O que é que a gente vai fazer? Bom, gente, vocês me pediram muito um episódio com Victoria, as únicas 3 pessoas que comentaram, e agora eu tô aqui pra fazer ele com vocês, tá? A gente vai beber ao longo do episódio, pode ser que a gente fique bêbado ao longo dele, como todos os outros, porque é uma coisa que não faz sentido, que eu já percebi. Eu tenho um quadro aqui, que só teve um episódio, que se chama Drunk Gustavo, né? E aí, no episódio eu ia bebendo, ficando bêbado e... A graça, gente, a comédia do episódio era ficar bêbado, entendeu? Só que todo episódio, pelo menos acho que os 5 últimos, eu bebi. Vai se lavar. Vai seguir direito, porra.
Então é um quadro que não faz muito sentido, porque todo episódio eu bebo. Pois é, gente, a Victoria já esteve presente na minha vida em muitos momentos, né? Nessa minha longa caminhada e longa trajetória. Inclusive em todas as vezes que eu aprontei. Eu diria até que Victoria foi responsável em 50% em eu ter me tornado gay. Porque a Victoria, ela brincava de Barbie e ela me chamava de brincar de Barbie. Ela me escondia no quarto dela, deixava brincar de Barbie, para os meus pais não verem, deixava brincar de Polly. Um adendo. É adendo, é? Adendo. Adendo. É, tá certo. Você tinha os Max Steel e você queria fazer par com as minhas Barbie. E eu ficava com os Max Steel. Amo. E o melhor é que ele sempre é que tinha a ideia. Ah, vamos vestir isso na Barbie. Ah, vamos fazer isso com a Barbie. A casa da Barbie deveria ser desse jeito. Eu era estilista, tá? E eu queria falar mais assim, porque quando a gente comprava DVDs de filmes, eu comprava, tipo assim, sei lá, Barbie e desenhos animados. Gente, eu ficava doido pra ver o da Barbie. E eu só falava, tipo, não, põe o da Barbie que a Vitória quer. Que saco, bota o da Barbie que a Vitória quer. E um que a gente ama em conjunto da Barbie, acho que é Moda e Magia, né? Nosso favorito. É o nosso favorito. Nossa, acho que meu top 3 da Barbie fica Moda e Magia, Rapunzel e Castelo de Diamante, porque eu lembro que foi o tema do teu aniversário, de 10 anos. Caraca, tu lembrou disso, velho. O teu aniversário de 10 anos foi da Foi Barbie Castelo de Diamante. Foi. Inclusive, eu tenho o vídeo até hoje. Nós era muito fofinhos, tá? eu não tenho. A Angela levou? Tem o DVD. Então, a Angela levou o meu DVD. Mas o meu preferido... A Angela é uma prima nossa. Mas os meus preferidos, além do Moda e Magia, ainda é As Três Mosqueteiras. Amo. Tá no meu top É 5. um dos melhores. E Total. o Castelo de Diamante. Nossa, Esses filmes da Marvel marcaram muito a gente. E sem contar que quando a gente era mais novo, era só o Dino chegar lá com todos os DVD, a gente meio que maratonava do começo. Nunca era tipo, vamos assistir só esse. A gente pegava do primeiro, literalmente, e assistindo um por vez até chegar no que a gente queria. Isso porque a gente ganhou um DVD quando era criança. Mas sabe também por quê? Porque o DVD era Barbie, acho que 5 em 1. E o negócio de DVD não funcionava. Aí tinha que dar só o play. Aí até chegar no filme que a gente queria ver, era tipo assim, o quinto filme tinha que esperar os 4 filmes passar pra daí assistir o filme. E aí... Não, mas eu lembrei de uma coisa. Tu lembra por que era assim que a gente tinha que assistir todos os filmes? Porque a gente toda semana quebrava um controle diferente. A gente passou o tempo tem sem poder assistir isso TV. bastante também. Mas uma coisa que eu também lembro que a gente fazia muito, e uma coisa que eu te dei cultura. Tu só viu muitas séries legais porque eu baixava e colocava na TV. Ó, séries que tu viu comigo, todas da Disney. E eu acho que umas que a gente viu junto muito, a gente viu Feiticeiros, a gente viu Jessie, a gente viu No Ritmo. Eu amava essa série No Ritmo. A gente viu essa série da Disney e viu... eu lembro quando a primeira série que os dois assistiram assim, sem ser Disney, foi Diário de um Vampiro. E foi porque eu baixei. Tu acredita que esses dias eu peguei, eu falei assim, caraca, tá com tanto tempo que eu não assisto essa série, eu vou maratonar. Eu assisti ela todinha. Eu assisti ela de novo, só pra relembrar, porque era muito bom. Eu lembro, como se fosse ontem, a gente lá, tu numa cadeira desse lado de cá, da sala, aquelas cadeiras com aquelas cordas horrorosas, e eu do outro lado aqui, a gente com as pernas trepadas, desse assim. Aí eu lembro que tu baixava, tipo, 5 episódios, aí quando acabava eu ficava com ódio. Sim, eu colocava no computador pra baixar, e demorava uma vida pra baixar, meu Deus. Gente, não tinha essas palhaçadas de TV com internet, que nem é hoje em dia, que é essa moleza aí, só botar o login e dar o play ali com internet. Não, tinha que... Eu baixava no torrent, baixava 5 episódios, que demoravam umas 3 horas pra baixar, botava no pendrive, do pendrive botava na TV, e na TV eu dava o play. Gente, era todo um... Não, velho, era muito estressante. Quando acabava, e tipo assim, acabava cedo, e a gente meio que não tinha mais o que fazer em si. Aí ficava, caraca, era pra ter baixado mais, e a gente querendo assistir mais episódios, porque sempre era uma coisa, tipo, muito diferentona. Nossa, a gente viu altas séries juntos. Teve os filmes da Barbie, aí foi pra série da Disney, aí foi pra essas séries mais adultinhas. Tu foi pra The Vampire Diaries e eu fui pra PLL. Mas eu maratonei PLL todinha, já 2 vezes, e eu amo. Eu amo o PLL, é uma das minhas favoritas, assim. Nossa, eu amo. Ai, era tão divertido, que tempinho bom. Eu acho que se a gente tivesse assistido Gossip Girl juntos, também tinha sido um ícone da nossa vida. Eu assisti ela também, só que tipo, já foi quando eu já tava grande, quando os streamers já era tudo na vida de qualquer pessoa. Mas eu vi com 13 aninhos, quando eu tava sem celular, porque minha mãe tinha arrancado do armário, e aí eu botava no Xbox, porque eu não perdi o Xbox, né, quando eu ficava sem celular. Eu tinha um Xbox ainda, e o Xbox dava pra acessar a internet. Nossa, pra eu conseguir mandar mensagem do Face, eu tinha que pegar o controle, entrar no Internet Explorer, aí botar o login, e eu tinha que digitar letra por letra, como fazer assim? Eu pegava o controle e botava G...
Nobre. Até entrar no e-mail, conseguir entrar na porra da conta e aí mandar uma mensagem. Gente, nossa, era complicado. Aí eu vi meus tweets, tweetado, que é tipo, aparece assim no Twitter, né, naquela época. Tweetado por iPhone de não sei o que, aparecia. Tweet by Xbox 360. Gente, eu me humilhava, cara. Eu me humilhava quando eu ficava sem telefone, porque minha mãe, meu Deus. Mãinha, quando pegava no... Mas tu lembra também na época, tipo assim, que ou eu ou você ficava sem celular, a gente tinha que usar o celular um do outro, aí a gente nunca queria dar um celular um pro outro, aí ficava naquela, pô, tu já mexeu, merda, e tu continuava querendo brigar porque queria mexer no celular. Nossa, tu desenterra umas coisas, Quantas vezes a gente já ficou sem telefone por uma bobeira, assim? Tipo, não é uma bobeira, né, mas... Lembra da vez que a mãe pegou meu celular, tinha acabado de ganhar, e ela esbagaçou assim no balcão. Lembro. E eu fiquei sem celular. Lembro. que horror, Gente, era um que Samsung, ódio. era um Samsung Galaxy. Quando ela pegou o telefone, assim, gente, não tava quebrado, não. O celular, a gente acha que não dava pra passar o vale nem a bateria, porque ele tava tão quebrado, tão quebrado, tão quebrado, tão quebrado. Ai, Jesus amado, mas uma coisa engraçada que eu lembro de ti. Gente, Victoria, ela não repetiu só uma série, como duas. E aí, a piada lá de casa era: Vitória, o Gustavo vai te alcançar? O Gustavo vai te alcançar? Porque a diferença de idade, a Vitória tem 25, eu vou fazer 22. Então são 3 anos. Quando a Vitória tava no oitavo, eu tava, tipo assim, no quinto ano. E aí. No sexto, eu acho. Sexto, sétimo. Não, são 3 anos, porque se eu tava no sexto. Tá no quinto aí. Pronto. Sexto, sétimo, oitavo. Aí Vitória tava, tipo, 3 séries à frente da minha. Ela repetiu o oitavo. Aí eu fui pra sexta, fizeram no oitavo. Aí a Vitória repetiu, acho que o primeiro. Foi? Primeiro. Aí foi eu no nono e tu no primeiro. E aí, gente, mais um e a gente dá junto. Mais um eu ajudar com a Vitória. Ah, mas eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, porque... Lembra quando tu não ficou só em uma matéria, mas acho que todas? Eu fiquei em todas. Gente, um boletim da Vitória. Assim, reprovado. Gente, mas é porque assim, eu era muito, muito, muito. Não é que eu era desinteressada, mas era porque o Gustavo sempre foi o exemplo, né? E eu sempre fui a Vitória é a preguiçosa, a Vitória é a desinteressada, a Vitória não quer nada com nada. E o Gustavo sempre foi o exemplo de tudo. Tipo, o Gustavo é muito organizado, o Gustavo é muito, muito estudioso. Não parece, A Maria, o eu Gustavo era o príncipezinho da casa. E quando eu repeti, foi o início de uma nova era. Porque eu já ficava de recuperação todo ano eu ficava de recuperação. Já era de lei. Era, não tinha um ano que eu falasse assim, esse ano a Vitória não ficou pelo menos em um ano. Eu sempre ficava, mas não porque eu era burra, era porque eu acho que era mais uma forma de chamar a atenção do povo, porque o foco era todo nele, porque o Gustavo era o preferido. Aí eu, pois vamos mostrar aqui quem é que manda. Aí Vitória botava pra fuder, mas olha só, uma coisa que eu paro pra pensar do porquê disso, sabe? Porque Vitória, diferente de mim, eu devia ter 4 amigos na escola, gente. Não, mentira, eu tinha até uns amigos sim. Mas a Vitória já tinha o quê? Quando ela tinha 3 anos, eu tinha 10. Então começou. Gente, eu acho que a vida do adolescente começa com 13 anos. Tipo assim, até os 12 é uma coisa, mas acho que com 13 aqui começa tudo. Começa beijo, começa namoro, começa farra, começa tudo. Vamos fingir que é com 13. E aí, mas eu acho que. Mas na minha opinião, a grande parte é com 13. Tipo assim, 13 é a idade do bebê. Tipo assim, tem gente que perde antes porque é imaturo, beleza, mas 13 é a idade do bebê. É quando, tipo assim, beleza, acho que até os 12, ainda tem aquela coisa meio criancista na maioria das pessoas. Tipo, 12 anos, ainda não é idade de adolescente. Acho que com 13 é a idade do babado que começa tudo. E aí eu acho, sabe por quê? Tipo assim, o que eu vejo em ti, de diferença, assim, é que tu com 13 anos... tipo, tu já tinha amigos, tu já saía. Vitória era popularzinha, tá? Nessa época a gente... Eu lembrei do negócio, bem rapidinho. Tu lembra que quando... Eu era 13 anos mesmo, tá certo. Como eu já era popularzinha aqui na cidade, meio que... Eu já tinha namorado, eu já tinha tudo, né? Aí, uma vez, o Gustavo porque queria sair comigo. E eu falei assim, tá, então vamos. E eu tinha que levar a minha criança comigo. E aí... Mas é porque Vitória só saía, às vezes, se eu estivesse junto. Aí tinha que me levar. Porque como eu não era flor que se cheirasse, minha mãe não confiava. Eu tinha que levar o Gustavo. Aí, beleza. A gente pegou, fui lá pra praça beijar o meu namoradinho, gente. O Gustavo fez um show. E tu fez um show, começou a chorar e saiu correndo na praça. Agora um mico. Gente, agora um mico. Quando eu era criança, eu tinha muito ciúme da Vitória. E aí, a Vitória arrumou um primeiro namoradinho, que era esse menino aí. E aí, ele
ele e a Vitória começaram a namorar. Só que, gente, eu achava esse menino um tonto. Primeiro, ele era, tipo, extremamente alto. Já ficava com abuso disso. Ah, mas ele era lindo, vai. E aí também ficava com abuso, que às vezes eu queria também. E aí ele era bem alto e tal, namorava a Vitória. Eu ficava, tipo assim, gente, quem esse menino pensa que é pra estar com a minha irmã? Quem que esse tonto pensa que é? Eu queria mais era esfaquear ele. E aí ele tava lá com a Vitória na praça. E, tipo, eu achei esse menino muito debochado. Aí eu fiquei muito pé da vida. Aí, beleza, rolou todo esse mico. Mas aí, gente, uma coisa, a Vitória. Bem pontuado, a Vitória, ela era popularzinha. A Vitória, ela tinha diversos amigos, não só na escola, como na cidade. Então, a Vitória ia ali, ó. Gente, cidade do interior, o que que é o sextou, o sabadão, o domingão? Ir na praça. Ir na praça, ficar ali com a galera, praça da cidade, tomar um açaí, talvez ficar ali numa roda com amigos. E Vitória fazia isso todo domingo. Eu ia mais com arrastado, porque eu não tinha opção. E aí a Vitória ficava lá com os amigos dela e tal. Então eu acho que, diferente de ti, tipo assim, às vezes tu não focava tanto na escola, porque tu tinha amigos, tu tinha coisa pra fazer. Tu saía, tu se divertia. Eu não tinha outra coisa pra fazer, eu só tinha a opção de estudar. Então, assim, eu tinha muito tempo livre pra estudar. Vitória não. Então, assim, eu acho que é isso que mudou, que tem muita diferença. Que tu tinha uma vida social diferente de mim, enquanto eu não tinha uma vida social. Ou seja, tô em casa, vou estudar pra prova. Não dá pra fazer? Não dá pra fazer, vou estudar pra prova. Mas é basicamente isso mesmo, porque desde sempre eu fui muito dada, sempre fui muito comunicativa. Então, o meu negócio, eu quero ser a tal, eu quero ser a maior zona. E meio ela que... mandava e desmandava. E meio que isso, graças a Deus, ajudou que eu fui fazendo muitas amizades. Só que eu não fazia amizade só no colégio. Tipo, os populares... Tipo, tu lembra? Nossa. Tipo, a gente era muito amigos, então... Desenterrem. Nossa, sim. A gente fazia, tipo... Era todo mundo muito popularzão em Russos. Era muito conhecido. Então, eu tinha essas amizades que eram muito fortes. E isso contribuía. Vai dar tanto trabalho pra editar. Porque tu tá falando tanto nome, eu vou ter que estar editando. Evita falar nome. Tá. Enfim, aí eu era muito amiga da galera que era mais popular. Só que ele falou isso de mim, sendo que ele também tinha umas amizades... Gustavo tinha umas amizades muito específicas. Umas amizades muito específicas. Mas aí é que tá, tu tá falando que eu tinha amizades, mas assim, eu tinha o quê? 5 amigos. A Vitória tinha 50 amigos, 100 amigos. Não, mas era tipo assim, você tinha seus amigos específicos. Mas eu conhecia essas pessoas, a Vitória vai já falar isso, mas você conhecia os... Conhecia, porque eram amigos da Vitória. Eu era o irmão da Nobre, Não, mas não é disso que eu tô falando. Tipo assim... o irmão da Nobre. Tipo, eu vou falar um nome aqui pra tu ter mais raiva. Ele era, tipo, bombástico, o mais foda da cidade. Ele ainda era mais famoso do que eu. Então, o Gustavo fez amizade primeiro com ele. Minha... Vitória... A Vitória tá um baú do tempo. Menina, para de desenterrar nome. Gente, a Vitória tá aqui um baú. A Vitória tá um baú aqui. Eu ia lembrar que esse menino já existiu. Pois é, mas aí você fazia amizade com esse povo desde o começo. Você fazia muito antes de eu fazer. Então, era, tipo, por isso que eu digo que eram muito amizades específicas que você tinha. Porque... Eram amizades grandes, mas era tipo 1, 2. Eu não, eu queria amizade com todo mundo. Eu queria ser logo conhecida, eu queria logo rasgar as bordas de todo canto. Como eu já diria Taylor Swift, a friend to all is a friend to none. Que é um amigo de todo mundo, um amigo de ninguém. Mas, exatamente. Pois é, mas eu tinha essas amizades específicas, mas ainda assim, por ser irmão da Vitória, a pessoa não ia se aproximar... Claro. A pessoa não ia se aproximar de mim, assim, do absoluto nada. Tipo, beleza, esse fulaninho aqui, você é amigo dele. Tipo, não, as pessoas eram minhas amigas, às vezes, por causa da Vitória. Inclusive, próximo tal que eu quero entrar aqui, Duff. Eu era Duff da Vitória. Gustavo Duff. Por mais que tu tenha falado desse nome específico, que tu tirou não sei da onde, como é que tu lembra dessas coisas, esse menino só era meu amigo por conhecer a Vitória. Tipo, não era, o Gustavo, tipo, um pessoal aleatório. Até porque, tipo, qual seria o sentido do menino? Mas eu só conheci ele por causa de você, porque eu não conhecia ele. Pois é, mas a maioria das pessoas... É tanto que foi até um dos motivos de formativo, até uma turminha que era os meninos mesmo, ele, o meu ex, que fizeram amizade porque você conheceu ele. Enfim, mas ainda assim, é o que eu tô querendo dizer. Tipo, eu tinha 1, 2 amigos ali perdidos, os da escola no máximo. Fora da escola eu tinha o quê? 2, 3. A Vitória tinha esse grandíssimo número vezes 5, vezes 10, vezes 100. Tipo, a Vitória... Sei lá, no Face eu devia ter 500 amigos, a Vitória tinha 4.500. Tipo, eu tinha 50 likes numa foto, a Vitória tinha 400 likes. Então era tipo, é isso, entendeu? Tipo, a Vitória era realmente algo. Ela era algo.
Então, a Vitória, eu era Duff da Vitória. As pessoas chegavam em mim pra chegar na Vitória. Eu lembro de um menino muito específico. Nossa, eu até tenho que falar que eu vou me dar trabalho na edição. Mas era um que tocava tuba. Como era o nome desse menino? Ele participava daquelas coisas de ensaio da cidade. Ia ter 7 de setembro, aí ia lá com a tuba. Como é o nome desse menino? Era alguma coisa com... Que? Nicolas. Era... Nem sei quem tu tá falando de Nicolas. Era... Lembra desse menino? Alguma coisa assim. E aí eu lembro que a Vitória ficou com ele, acho que 1 ou 2 vezes. Aí teve um dia que eu tava no Face. Gente, eu tava no Face tranquila. Aí entrei no Face e o menino me chamou no chat. Porque nessa época eu usava Face no computador. Aí abriu ali o chat dele. Aí apareceu assim, ei, tu é irmão da Nobre, da Victoria? Eu falei, aham. Aí ele, não, porque eu queria saber que não sei o que dela e não sei o que, não sei o que lá. E eu tipo assim, menino, o que eu tenho a ver na segurada com a Victoria? Não, vai perguntar pra ela. Então as pessoas chegavam em mim pra saber da Victoria, pra chegar perto da Victoria. Eu era Duff. Eu era o irmão da Nobre. Quando a Victoria estava junto comigo, porque depois ela aprontou tanto. Depois eu vou contar isso aqui. Mas a Victoria aprontou tanto na escola que ela foi expulsa. Mas antes de ser expulsa, a Victoria, quando estava no colégio, a gente estava no mesmo turno, porque a partir de uma tal série eu estudava tarde. Estudava tarde, quando eu estudava, tipo, de manhã com a Vitória, tipo, eu tava no quarto, ela tava no 7º. Irmão da Nobre. Era o irmão da Nobre. Eu não era, tipo, acho que até as freiras do colégio me chamavam de irmão da Nobre. Então, assim, era um pouco complicado, gente, ser irmão da Vitória. Eu não tinha nome próprio. Eu não era Gustavo, era irmão da Nobre. Assinar ali a prova, Gustavo Nobre. Não, irmão da Nobre Oliveira. Era assim. Gente. Não, mas hoje em dia eu carrego. Pronto, vamos lá. Tudo que vai e volta. Na infância, você era conhecido como o irmão da Nobre. Hoje eu sou conhecida como o irmão da Nobre, a irmã do Gustavo. Todo mundo pergunta, tu é irmã do Gustavo? Tu é irmã do Gustavo? Eu acho que só os papéis se inverteram, mas hoje eu sei o que é ser tipo, a irmã de alguém. Então, você não carrega esse peso sozinha. Eu também carrego. Só que a diferença é que, tipo, eu aprontei muito. Hoje é porque você é famoso. A Vitória fez uma fama com base em polêmicas. Não foi hit solo. Ela não hitou solo. A Vitória fez uma fama baseada em diversas polêmicas na cidade. Como... Gente, deixa eu ver o que tá aqui nas minhas pautas. Falamos disso. Não, pois é. E aí, Vitória cresceu muito. Aqui em Russa, a Vitória ficou popularzinha. A Vitória realmente... Gente, se tem uma pessoa que eu faço questão... Todas que alguém me pergunta sobre esse assunto de popular e época de escola, gente, a Vitória vem na minha cabeça. A Vitória era muito popular. A Vitória era realmente popular. Sabe? Tipo, pessoa que é conhecida pelo nome que todo mundo conhece. Eu acho que até hoje as pessoas conhecem a Vitória. Acho que até hoje. Conhece. Porque hoje em dia, as pessoas que eram daquela época, que hoje em dia estão tudo, sei lá, tudo pai de família, trabalhando. Mas hoje eu não sou mais conhecida, tipo, menininha legal. Hoje eu sou conhecida como a sapatão da cidade. Diva. Eu sou diva do Mas hoje em dia, aquelas pessoas que a gente andava na praça da cidade, que tu era amiga, que eu conhecia porque eram seus amigos, hoje em dia é tudo pai de família, trabalha. Nem todo mundo. É pai de família. Pai. Eu lembro que eu fui na padaria, olhei pro lado e ele tava lá. Não, mas tipo assim, eu não sei se você lembra que... não posso falar o nome, né? Menina, fala, mas pelo amor de Deus, olha o trabalho que eu vou ter pra editar isso aqui. Eu tá puta editando. Essa galera realmente cresceram, construíram uma vida e estão, tipo, aí no topo. Sério? Mas, sério, tipo... Então. Não, tipo, hoje... Ele trabalha, hoje ele ensina futebol. Eu acho que se eu tivesse que... um mago do futuro chegasse e falasse, quem é mais pra ficar famoso? Eu diria tu. Chegasse naquele grupinho lá daquela roda ali e falasse, mais provável a ficar famoso na internet. Eu diria tu. Não, sabe por que eu acho que não? Porque desde sempre você sempre foi mais determinado que eu. Eu sempre fui muito, vou fazer amizade, sou muito comunicativa, mas de determinação, de querer uma coisa, correr atrás e fazer aquilo acontecer, sempre foi você. Eu nunca fui, tipo, vou ser focada em relação a isso. Não, eu não era focada nem na escola, nem nos amigos que eu tinha, eu não era focada. Mas você, tipo, quando você colocava uma coisa na cabeça, você ia até o final. Eu lembro que, tipo, quando você era fã dos Rebeldes, caraca, você não era fã normal, você era fã doente. Então, tudo que você... Gente, a Vitória me subornava, porque lá em casa comprava o quê? Um refrigerante, né? E aí era um copo pra cada. Aí a Vitória queria tomar o meu copo. Gente, eu nem colocar da boca no copo ainda. A Vitória, eu te dou 10 cartinhas do Rebelde, se tu me der o teu copo. Aí acabava que eu nunca bebi refrigerante, mas eu fiz uma coleção de cartinhas do Rebelde, tá? Mas é verdade. Então, assim, o que eu vejo hoje não é que eu seria mais fácil de fazer sucesso. Não.
Desde sempre você foi muito mais criativo do que eu. Você sempre foi muito mais determinado do que eu. Então, pra conquistar alguma coisa, desde sempre, eu sempre soube que seria você. Você sempre teve mais capacidade, você teve mais esforço e dedicação do que Eu reconheço o meu esforço, mas eu te acho muito carismática. Porque, assim, eu conto as minhas histórias no TikTok, as pessoas ficam, meu Deus. Mas, gente, a maioria das histórias aconteceram de quando eu saí da escola. Então, 17 assim pra frente. A Vitória já tem história dos 12 pra frente. Então, tipo, eu só fui começar a ter uma vida social com 17 anos. Eu tinha fobia de sair de casa, gente. Eu tinha fobia de estar perto de pessoas, muita gente, assim. Então, Inclusive, o teu melhor amigo era o celular, né? Que era, tipo, ele dentro de casa. gente, olha como ela humilha. Estudando pro Enem. E eu fazendo faculdade na época já. E aí ele lá só mexia e ele só se comunicava com o celular. É tanto que o problema lá em casa, que as minhas tias falavam do Gustavo, era que ele era extremamente viciado no celular. Que iam tomar o celular dele porque ele só passava o tempo E todo. olha o que aconteceu. Olha esse império aqui que eu Eu construí. repeti 2 anos e ele tá aí, ó, ricaço. Deve ser. Mas, ó, mas o que eu acho de ti é que, independentemente disso, eu reconheço que eu sou uma pessoa focada. Você reconhecer minhas pouquíssimas qualidades. Eu sou uma pessoa criativa e focada. Mas de ti, eu acho que tu tem muito carisma, porque não faz sentido a pessoa ter tantas amizades que nem você fez. Mas você era muito fácil fazer amizade mesmo. Tipo, Vitória é uma pessoa que chega, conversa e fala e habla. Mas a Vitória, ela tem muita coisa pra contar. Muita coisa. É porque, enfim, não sei o que eu posso falar ou não. Mas a Vitória tinha muita história. Por exemplo, eu só fui viver a minha vida direito quando eu comecei a me bancar. Que aí eu viajei, conheci gente, beijei na boca, aprontei. Mas a Vitória... Você não soube usar a sua beleza pra fazer os outros te bancar. Gente, que beleza. Porque com 12, 13 anos eu era isso aqui, ó. Eu era essa coisa aqui, ó. Gente, não é contando muito, porque eu não vou contar muito, mas se você souber ser bonitinha, você consegue muito, você vai até o céu. Não é, sabe? Porque isso aí funciona, sabe? Mas pra quem? Pra mulheres. Porque homem hétero é muito trouxa. Se tu tipo, estalar os dedos, o cara vai lá, paga uma conta, paga um Uber, te leva pra qualquer canto. Eu tenho amigas que falam assim, não, porque eu sei que um cara, ele pagou isso, aí me levou pra viajar, me deu um salário, não sei o quê. Gente, isso só acontece com mulheres. Homem é muito bobo. Homem não fica com quem ele quer, ele fica com quem ele consegue. Mulher fica com quem ela quer. Então, acho que o negócio de homem pra homem é muito mais difícil, porque o homem trata o homem como outro homem. Tipo assim, quando eu vou num date, o cara não paga nada pra mim, o cara não, tipo, não tem esse tratamento de princesa que trata com mulher. Inclusive, um dia desse a gente tava conversando na rodinha de amigos. Segura um pouco. Eu tô cansada aqui, minha mão. Inclusive, a gente tava conversando um dia desse sobre exatamente isso na roda de amigos. O quanto existe uma frieza maior entre relações entre homens mesmo. Porque parece que sempre um homem vai tratar o outro como um objeto. Não vai tratar com tanta intimidade como as mulheres tratam, entendeu? Com mais... uma afeição, na verdade. Eu não sei se tu tá falando de gays, porque tu tá amigo gay. Mas assim, no mundinho gay, é mais aquela coisa. Tipo, eu sei que entre lésbicas, entre mulheres com homens, rola um date, rola um negocinho mais tranquilo, mas homens primeiro o sexo, Isso. e aí vai um date, aí se conhece. Mas na maioria das vezes é tipo, oi, tudo bom? Vamos transar. Aí vê o pinto, vê o cu, vê a bunda, aí transa e depois nada mais. Então, tipo assim, quando tu fala de, mas beleza, se você souber usar. Não, tipo assim, acho que tem alguns gays que até conseguem se dobrar ali no assunto, tipo, fazer uma manipulaçãozinha. Mas na maioria dos casos, se você é mulher, você tem muitos poderes. Porque homem hétero é muito bobo, gente. Vitória, deixa eu contar aqui uma história boa de Vitória. Gente, inclusive, acho que isso entra já num tópico, sabe qual? A nossa maior briga. A gente teve uma briga, gente, que eu fiquei 2 meses sem falar com a Vitória. 2 meses. Sabe por quê? Vitória... Gente, peraí. A nossa maior briga, que eu lembro, que eu tenho memória, que a gente ficou, acho que 1 ou 2 meses sem se falar. Vitória, gente. Vitória teve eras. Vitória foi uma pessoa que... Gente, Vitória... Sabe Taylor Swift de Eras Tu? Vitória teve as eras dela. Vitória teve a era crente, Vitória teve a era de estar focada mais na faculdade, Vitória teve a era bagaceira, Vitória teve as eras dela. Mas a era crente marcou... Gente, sabe aquela história que falam que quando a pessoa apronta muito, que ela entra pra igreja? Você já ouviu falar disso? Vitória aprontou muito e foi pra igreja. Vitória chegou num ponto, gente, que ela aprontou tanto, que nem o diabo mais queria. Então ela teve que ir pra igreja. E aí Vitória entrou na era crente. Inclusive, quando a Vitória, ela foi, né, tipo assim, ela foi expulsa de um colégio, depois eu conto isso, mas ela foi pra outro colégio, também não deu certo, aí foi pra um colégio em outra cidade pra morar com a minha madrinha. E aí, nesse colégio,
a Vitória, não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi a força maligna que rondeou a Vitória, mas ela entrou pra igreja. Gente, nada conta, só tô comentando. E ela entrou pra igreja, e aí nessa igreja, que era um grupo de jovens, né? Uma coisinha assim, uma coisa mais tranquila. E nessas, ela conheceu um menino que era baterista da igreja. É porque eu só me envolvo com os importantes. Tu quer comentar esse menino? Não. Pois é, Vitória se envolveu com esse baterista dessa igreja, gente. Não que ele seja uma pessoa mal. Não, é só porque é passado mesmo, a gente não vai tocar. Ele é um pateta. E aí, Vitória se envolveu com esse baterista, gente. E daí eu lembro que nessa época, lá pra abril Isso foi em 2018. Lá pra abril de 2018, Demi Lovato veio pro Brasil. Demi Lovato veio pro... É essa história que eu vou falar. Demi Lovato veio para o Brasil. Quando eu vi isso, gente... 18. Quando isso aconteceu, gente, eu fiquei doido em casa. Foi 2017, porque... Tu quer saber mais que eu, menina? 2018 eu tinha 15 anos. É porque eu comecei a namorar com ele em 2017. Então, mas você namorou com ele mais de um ano, isso foi 2018. Não, eu namorei com ele 9 meses. Rapaz, menina, essa história foi 2018. É porque eu comecei a namorar com aquela outra pessoa depois do aniversário. Mas essa história foi 2018, sabe por quê? Porque eu lembro que isso foi no primeiro do ensino médio. Pois se foi, deve ter sido só, tipo, no comecinho de janeiro, alguma coisa assim. Porque eu Não, terminei, calma. sério, eu terminei em março. Menina, calma, meu Deus. Eu lembro. Não foi não, sabe por quê? Porque você comemorou seu aniversário num sítio e toda a galera da igreja foi e ele tava. Mas eu já tinha terminado com ele. Não tinha não, porque você não ganhou a maleta de maquiagem que você terminou com ele depois que você ganhou. Não. A Vitória é muito pateta. Ela só terminou com o menino depois que ela ganhou uma maleta de maquiagem. Não. Menina, pera, tu tá confundindo. Gente, calma aí, mas enfim, voltando aqui. Teve o show da Demi Lovato. Foi não. Eu lembrei, foi mesmo. Foi porque eu já tava, tipo... eu já tinha terminado com Tu ele. tá atropelando as informações, enfim. Não. É porque eu já tinha terminado com ele. Antes dele dar uma maleta de maquiagem, a gente já tinha terminado. Você estava namorando até abril. Não, é ok. Mas a gente terminou no finalzinho de março. Só que aí ele ainda tinha pretensão de voltar e eu mantinha a conversa. Pois é, criatura, do que tu tá falando? Porque eu ainda não cheguei em abril. Os ingressos abriram a venda lá pra abril, lá pra fevereiro. Eu tô falando desse ano. Enfim, gente, lá pra fevereiro, eu acho... março, que seja, abriu as vendas dos ingressos da Demi Lovato aqui no Brasil. E ela, tipo, ia fazer um show em Fortaleza. Gente, um show da Demi Lovato em Fortaleza, meu Deus do céu, sabe? Tipo assim, nunca na vida que eu ia achar que isso ia acontecer. E aí abriu. Eu implorei pra mãe, falando, mãe, pelo amor de Deus, eu nunca mais peço nada da minha vida, deixa eu nesse show, compre esse ingresso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí, eu não podia entrar sozinho, porque eu tinha 15 anos. A mínima idade era 16. Vitória, tipo, podia me levar, porque ela tinha 18 e era minha irmã, então ela poderia entrar comigo. Aí minha mãe não quis me levar, minha madrinha não quis me levar, sobrou pra Vitória. Aí eu liguei pra Vitória, Vitória, show da Demi Lovato, quero ir, me leva, por favor. E aí a Vitória falou, levo. Beleza, passou um mês. Gente, passado um mês dessa história, gente, eu acho que Vitória manda uma mensagem falando assim, Gu, não vou poder ir pro show por causa disso. Aí eu falei, mulher, como assim? Tipo, os ingressos estavam comprados. Aí acabou que uma prima minha ia me levar, tipo, pra esse show, porque a Vitória não ia poder ir. Ela alegou que ia ter prova, que não sei o que, inventou uma palhaçada dessa. Gente, aí teve o aniversário de Vitória, foi num sítio, foi um bafo, rolou tudo um churrasco, foi muito legal. 18 anos da Vitória. 18 anos da Vitória. E aí rolou isso num sítio. Gente... Nesse sítio, eu descubro que Vitória não ia pro show, não porque tinha escola, não porque tinha trabalho de não sei o quê, não por nada de doença, nada. Vitória não ia pro show porque o namorado dela tinha dito pra ela que era coisa mundana. E uma tia dela também tinha falado isso, que Vitória tá aqui pra estudar, Vitória não tem que ficar indo em show e fazendo essas coisas mundanas por aí, que isso de show não sei o quê. Gente, até mal falado nessa igreja eu fui, tá? Porque e nessa época eu já era viadinho. Nessa igreja dela, tá? Vocês, esses crentes do cu quente, já estavam lá falando, não, porque Gustavo é gay, Gustavo isso, Gustavo aquilo. Não era porque o Gustavo era má companhia. O Gustavo ia me levar. Porque era viado. O Gustavo ia me levar. Porque era viado. Por mau caminho. Eu ia me tirar totalmente do mundo que eu tava. Gente, por mau caminho, como é que se desgruda da minha irmã? Só se eu morrer. Como é que ela ia se desligar de mim? Enfim, aí beleza. Mas é porque também, nessa época, eu passei por muita coisa. Era muita informação na minha cabeça. Tipo, eu tava chegando na fase adulta ainda. Então, tinha muita informação do que era certo e do que era errado. Muita coisa querendo me moldar. Então, também teve muita minha fase confusa. Não foi uma fase, a Vitória tá fazendo isso porque ela quer. Teve muita questão de influência, entendeu? E aí, como eu tava na igreja, as pessoas... Eu não sei se era, tipo, se aproveitavam ou se realmente queriam que fosse uma coisa diferente. Mas eles chegavam pra mim falando, isso aqui é o certo e você tem que fazer isso. Então,
acabou que isso mexeu muito com a minha cabeça. Então eu ficava tipo, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo nada de errado? Dessa época, quando isso tudo rolou, gente, eu fiquei muito puto com a Vitória. Porque, beleza, assim, ela podia estar passando o que ela tava passando, mas o que eu via, tipo, pô, ela é minha irmã há anos, tá na minha vida há anos, e ela não vai me levar no show porque ela conheceu uns 2 fulaninhos um dia desse, por causa da igreja. Eu fiquei muito puto. E a gente ficou uns 2 meses sem se falar. Gente, acho que 2 meses real, sem se falar assim. E aí a gente ficou bem afastadinho nessa época. A gente voltou a se falar, porque, enfim, minha irmã e vivia aqui em casa. Mas rolou tudo isso, eu fiquei muito puta. A Demi Lovato quase destruiu essa família. A Demi Lovato quase destruiu, quase botou fogo nessa casa. Porque, gente, eu fiquei irado. Eu fiquei com ódio desse menino. E, gente, o plot twist, Victoria crente, namorou a menina por 3 anos. Terminou, saiu dessa igreja e namorou a menina por 3 anos. Comenta. Mas é porque, gente, tipo, era muita regra, tipo, você não pode achar recurso, não vai fazer isso. Você não pode ir pro cinema com seus amigos mundanos. Aí dentro, vou sim. E o melhor é que, tipo assim, a minha tia mesmo, que é a madrinha dele, falava, você pode viver, você tem que viver as coisas saudáveis, você tem que aproveitar realmente sua adolescente. Sendo que outras pessoas chegavam pra mim e falavam, tipo, não, você não pode andar com as pessoas mundanas porque eles vão te tirar do caminho. Pessoas mundanas, parênteses, gays. E, sinceramente, eu acredito muito que religião, tipo, essas coisas não fazem você ser quem você é. Você é aquilo que você é e pronto. Mas eu terminei sim, entrei num relacionamento gay e foi a melhor escolha que eu acredito que eu tenha feito pra minha vida, porque isso ajudou a me libertar. Por mais que muitos anos antes eu já tinha abrido o caminho pro Gustavo, aberto. Tivesse aberto o caminho pro Gustavo, eu ainda existia um peso muito grande dentro do meu coração, porque pra mim eu não tinha feito, eu tava querendo agradar os outros ao invés de me agradar. E isso a minha tia falava muito pra mim, ela falava assim, você tem que fazer aquilo que você realmente tem vontade. Se você é isso, assuma, seja você. E foi isso que eu fiz. Eu priorizei pela primeira vez o que eu queria, ao invés do que os outros estavam querendo colocar na minha cabeça que era o certo e acabou. Mas ainda assim, tipo, acho que as pessoas estão pensando que, então ela é da igreja. Não, Vitória ainda é católica. Vitória só saiu desse grupo. Mas a Vitória ainda acredita em Deus, ainda reza, ainda, tipo, posta uns versículos bíblicos nos stories que às vezes eu vejo. Enfim, coisas assim. Por exemplo, eu não sou católico. Eu, nada, assim, religião, nada. Não acompanho nada, não sigo nada. Tipo, gente... Porque assim, beleza, eu até acredito em alguma coisa. Mas eu não abro a minha boca pra dizer que eu participo de uma religião, sendo que eu não conheço, eu não pesquiso, eu não leio, eu não vou numa igreja, eu não me conecto com nada. Tipo assim, acho que ia ser só da boca pra fora, sabe? Mas a Victoria ainda é católica. Victoria ainda... Enfim, tipo, não foi um trauma na vida dela, né? Pois é, mas em relação a isso dessa época, dessa fase, foi tipo uma treta na nossa vida. Eu acho que foi só mais a questão de dar uma pausa no que as pessoas tanto falavam da minha vida. Não foi tipo, me se afastou de... Não, eu sou a mesma pessoa, eu ainda acredito, ainda faço todas as coisas que eu fazia antes. Leio a Bíblia, faço tudo. A única coisa que mudou foi que eu não deixei as pessoas me influenciar do jeito que me influenciavam antes. Tipo, não sei se tu acompanha, mas sabe, tipo, no TikTok quando você entra e tem, tipo, jovem conservador, não sei o que lá. Gente, você pode ser viado e pode gostar de Jesus. Você pode ser gay, você pode amar Deus. Tipo, uma coisa tem nada a ver com a outra, sabe? Tipo, sei lá... É fé e coração, independente. As pessoas fazem, tipo, uma distinção lá, tipo, renunciando à minha sexualidade. Tipo, você continua sendo viado. Você ainda vai ficar de pinto duro quando você vê um cara sem camisa. Você ainda vai ficar de xereca molhada quando você vê uma menina. Tipo assim, isso não quer dizer merda nenhuma. Você ainda pode amar Jesus e seguir a religião, independentemente de você ser gay, ser viado, ser lésbica, ser... Eu acredito ser mais coração em si do que realmente todos os pecados. É porque Deus morreu pra gente pra poder perdoar os nossos pecados. Então, eu acredito que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Ele diz que você tem que amar o próximo. E o que é que você tá fazendo contra isso? Então, eu não acredito que, tipo, o fato da gente ser homossexual vá afetar na nossa religião. Nada afeta, entendeu? É o que a gente aí acabou. Assim, tipo assim, o fato de eu não participar da igreja católica hoje em dia e não ter religião não tem nada a ver com o fato de
sei lá, tipo, é uma pequena parcela de eu ser gay e não concordar com o que a Igreja Católica pensa e age, assim. Eu acho que é mais pelo fato de tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, a Igreja Católica ao longo dos anos, tudo que ela fez com as pessoas, enfim, assim, todo o contexto histórico da Igreja Católica. Tipo, tem muitas coisas que eu não concordo. Então eu não vou ser hipócrita de dizer que eu sou católico, sendo que tem muita coisa que eu odeio ali. Tipo, que eu não concordo, que eu não gosto. Mas assim, eu não acho que você ser LGBT impeça de você participar da Igreja Católica, até porque, tipo, vocês me se contradizem com diversas falas de, nossa, porque Deus ama o pecador e não o pecado. Mas assim, por que ele faria então? Por que ele criaria um ser e ele nasceria homossexual? Tipo, vocês se perdem nas próprias salas de vocês, mas enfim, saindo desse assunto que eu já tô com abuso, com ranço. Eu queria entrar num tópico, minha querida, que é voltar pra aquele começo de assunto, que é de você ser bem cão. Eu vou dar um breve contexto aqui, que isso é importante pra história. O colégio, ele era católico, e aí ele tinha muitas freiras no colégio, que elas andavam, né? Andavam pela escola, ficavam fazendo patrulha, enfim. A gente tinha colégio, tipo assim, era tão... A gente tinha matéria de religião, a gente tinha missa toda semana, era uma coisa assim. Tu ficou lá até o 8º ano, não foi? Pois é, tu repetiu 8º. Aí a gente estudava nesse colégio. Aí, eu queria que a gente comentasse o dia que tu foi expulsa, que amiga, esse dia pra mim, ele é tão memorável, ele é tão icônico na minha cabeça, é uma história assim tão boa, que eu queria que tu comentasse. Gente, a Victoria, ela tava no auge dos seus 13 anos, adolescente, tava prestes a ir pra educação física, foi se trocar no banheiro. Agora deixa contigo, que eu acho que essa história é melhor tu contando. Tu tava no banheiro, foi se trocar, talvez tenha aberto uma porta ou outra. Corta nomes. A gente já contou isso no TikTok. Ai, mas é muito cruel. Amiga, não é cruel. Gente, a Vitória, ela foi uma santa. A Vitória é uma santa. Eu defendo até o final. Gente, Vitória, ela fazia educação física. A nossa educação física era depois da aula, tipo assim, lá pra umas 5:30. Peraí. Eu não fui expulsa, fui suspensa uma semana. O motivo de eu ter sido expulsa foi outro. O que resultou... Porque tu foi acumulando suspensões. Foi. Pois é, mas o que resultou na tua expulsão foi esse acúmulo de suspensões que tu levou. A gente chegou no ponto que Vitória só entrava na escola se mãe estivesse junto. Vitória só pisava o pé na escola se fosse um adulto acompanhando. Ela não era um estudante normal da escola. A nossa educação física era depois da aula, né? Tipo assim, a gente tinha aula quem estudava tarde era de meio-dia. Começava 1 da tarde e até 5, 5:30. E aí era educação física depois da aula. Aí Victoria tava lá, foi se trocar pra aula de educação física, beleza, botou seu bom short, sua boa blusa. E tinha uma menina que, pro azar dessa menina, gente, ela entrou no banheiro junto com Victoria. É que eu fiz muito na maldade. Hoje eu me arrependo Se bastante. redime com ela, Victoria, que ela deve estar assistindo. Se Eu redime. peço muita desculpa pelo que eu fiz. Eu aproveitei, como eu não gostava da menina, eu abri a porta e vi que o menino que ela gostava estava exatamente passando nessa hora. Eu falei assim, Miglu, vem cá. Aí o querido veio. Aí na hora que ele chegou na frente da porta do banheiro feminino, porque eu tinha pegado o mesmo box, que era em frente à porta de entrada, eu abri e arreganhei a porta. E eu me arrependo bastante. Ele viu a menina toda nua, teve uma bafafá, fui suspensa 1 semana, onde a minha mãe só podia entrar comigo dentro do colégio, porque senão não podia entrar. Deixa eu fazer um adendo, porque a Vitória, gente, ela, às vezes, ela se perde no detalhe. É no detalhe que a Vitória se perde, porque bem na hora, gente, na hora que ela abriu a porta, podia passar qualquer pessoa naquele momento, podia passar um aluno, podia passar um coordenador. Passou foi uma freira, gente, bem na porta, e viu tudo. A Vitória pegou a suspensão na hora, gente, na hora, pra casa. Uma boa toda a escola que eu gosto de comentar, gente, Victoria aprontava. Amiga, tu apronta. A Vitória, aquela amiga que apronta. A Vitória... Ah, tu quer mijar, né? Então vai lá. Gente, é uma pausa que já a gente volta com os comerciais, tá bom? Ei, você, se sente depressivo, triste, cansado da mesma rotina? Eu tenho uma solução. O podcast do Estavo Show. E tá disponível em todas as plataformas de streaming. Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e, é claro, no Spotify. Aqui as risadas são garantidas e o fim da sua depressão também. Jamais assista esse podcast na TV da sala ou com sua família, por favor. Classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Então venha fazer parte desse manicômio que são os ouvintes do Estavo Show. Olhe bem para esse grupo de jovens. Eles estão se divertindo ouvindo Estavo Show. Então não perca todas as sextas os novos episódios de Estavo Show aqui no YouTube. Tchau! Voltando dos comerciais, uma coisa que eu acho muito... Uma história tua que eu acho muito icônica, eu acho que tá talvez top 3. Talvez top 3 histórias tuas. É a da ponte.
tive que pagar... eu tive que fazer trabalho voluntário pra poder me livrar dessa. Um certo dia, a gente tava fazendo provas, eu estava no colégio espírita, tá? Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez uma menina estudiosa. Que Não. adorava prestar atenção na aula. Era uma vez uma nerd. Gente, o que eu não estudei no meu ensino inteiro de colegial, eu tô estudando hoje na faculdade penando que nem uma condenada velha. A gente saiu mais cedo. Era eu e uma amiga minha. A gente tinha saído mais cedo nesse dia pra poder... tinha feito a prova, podia ser liberado. Aí a gente falou, por que a gente não vai indo a pé? Porque a gente mora muito perto da escola e tal, a gente vai andando. Ok. Nossa, a minha mãe, pelo menos, sempre dava dinheiro pra poder merendar, né? Tudo mais. Não tinha essa besteira, não. A gente merendava no colégio mesmo. Aí a gente foi, tudo mais. Quando chegou no metade no caminho, a minha amiga falou assim, por que a gente não dá umas guiritas pra dentro? Aí eu falei assim, que ótima ideia. E foi mesmo na época que tinha começado a surgir as Beats, que tinha a Beats azul, a vermelha e a verde. Fomos lá no Mercantil, que era do lado da praça, só que o nosso erro foi ter ido de farda. Aí... Vocês estão vendo quando a Vitória, gente, a Vitória, ela se perde no detalhe, gente. Que a Vitória, ela tem a boa intenção, ela tem um plano na mente dela, mas ela se perde ali, no detalhe. É nos detalhes da história que ela se perde um pouco. Pois é. Aí a gente foi de farda, compramos essas biritas e tudo mais, ok. Aí a gente foi pra ponte. Quando a gente chegou na ponte, outra amiga nossa estava passando, só que essa amiga nossa era tipo, muito certinha, a Maria, santa como estou. E eu havia chamado ela para beber, mas ela recusou. Foi, eu chamei ela pra beber, falei assim, vamos pra cá, vamos aqui lá pra ponte. Que são várias pontezinhas que tem. A gente pegou, aí ela falou assim, não quero, ela tá vindo pra casa. Aí, beleza, vamos ficar só. Eu achando ela chata, né? Sabe que ela, tipo, imagina, gente, agora um mico, imagina você não querer cabular ela pra ficar bêbada com 15 anos, que saco. Aí ela pegou, não aceitou, aí eu, tá certo então. Aí ficou só eu e essa outra amiga minha. E aí a gente bebeu, ok. Quando foi dias depois, a querida foi dedurar a gente pra professora. E não era pra qualquer professora, era a pior professora que tinha dentro do colégio. E ela dedurou real, gente. Falou assim, ela chegou, eu tenho um negócio pra contar. A Vitória e a tal menina fez isso, e fez de vítima, como se ela não tivesse contado nada. Mancho. Eu fiquei com ódio, essa quenga me paga. Tu quis dar uma peia nela. O quê? Queria quebrar no pau. Aí, a diretora chamou a gente na sala dela e falou assim, tudo certo, vocês fizeram isso, vão levar a suspensão e tudo mais, sendo que eu já tinha sido suspensa várias vezes no outro colégio, então seria um grande desgosto. Tia, assim, por favor. Tia! Não conta pra minha mãe. Tia, se tu tem piedade, se ainda te resta um pingo de humanidade no corpo, tia, pelo amor de Deus, eu vou apanhar, vou ficar sem computador. Tia, por favor. Não conta. Gente, eu chorava. Tia, eu vou ficar sem celular, tia. Eu vou ficar sem celular, tia. Eu chorava muito, por favor, não conta pra minha mãe. Aí ela falou assim, pronto, tá, beleza. Posso até não contar. Só que você vai ter que fazer uma coisa. Ai, tô falando desse jeito, ficou tão esquisito. Que horror. Não, aí ela falou assim, você vai ter que fazer uma coisa, tá certo, o quê? Aí ela disse, vai ter que fazer serviço comunitário. Gente, se fosse assim, por outro motivo, tinha sido perfeito. Não que não tenha sido, foi muito bom. O que eu fiz, tudo mais, ok. Nada, reclamou o final de semana inteiro. Não, foi bom. Eu só achei só tive raiva. Eu era muito nova, né? Tinha 15 anos. Mas eu fui pra casa de idosos, passei a manhã inteira jogando dominó com os idosos. Hoje, se fosse a Vitória de hoje, teria amado. Mas a Vitória era nova, né? Não sabia do que tava fazendo. 10 aninhos atrás, Vitória passou um sábado e um domingo só ali servindo sopa, fazendo mingau e jogando dominó com os velhos. Mas olha só, a gente tem um videozinho aí, ó. Eu acho que é a segunda vez que a Vitória vem no canal. A Vitória já foi no TikTok algumas vezes, mas no canal é a segunda vez, porque a primeira... É a segunda? Lógico que é. A primeira foi o vídeo do dia que eu fui arrancado do armário. Esse vídeo icônico do canal. Esse vídeo é um marco no canal, tá? Esse é um dos vídeos mais assistidos do canal. Esse vídeo aí marcou o canal, tá? Porque assim, ó, eu contei essa história lá no TikTok há uns 3, 4 anos atrás. 2021, nossa, 4 anos atrás.
Vai fazer 4 anos, que não foi em agosto de 2021. 4 anos atrás eu contei no TikTok a história do dia que eu fui arrancado do armário. E aí vocês ficaram doidos, assim, tipo, ah, meu Deus, eu vi aquela história, o que ela falou, o que ela pensou. E eu contei, gente, eu espalhei umas fake news, porque eu contei algumas coisas que na verdade não tinham sido verdade. Que, tipo assim, não foi necessariamente isso que a Vitória disse, que a Vitória falou. Então eu fiz um vídeo lá no canal, lá em 2021. Esses dias eu peguei pra ver esse vídeo. Nossa, fiquei com ânsia de vômito, porque eu tô muito feio. E além de estar muito feio, a gente contou a história assim tão atropelada, que eu acho que vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo aqui no Estabo Show o dia que eu fui arrancado do armário. Porque olha só, quando eu fui arrancado do armário, eu tinha 13 anos, tá? E a minha besteira foi deixar o celular desbloqueado em cima do sofá. Gente, jamais façam isso. Se você tem 13, 14, 15 anos e você tá no armário, você não deixa mais o celular desbloqueado, gente. Olha como eu fui idiota. Eu lembro que quando eu me aceitei pra mim mesmo, caralho, eu gosto de meninos, eu pensei, esse vai ser um segredo que eu vou levar pro meu túmulo, meu Deus. Com 2 meses minha mãe descobriu. Com 2 meses minha mãe descobriu. 2 meses. Gente, olha como era um péssimo. E ela descobriu em 2 meses, só que em 2 minutos, né? Porque ela pegou seu celular e tava lá muito bem. Pois é, gente, olha como eu era idiota. Eu poderia muito bem ter segurado esse segredo por mais tempo. Mas olha como eu era pateta, o celular desbloqueado do sofá. E aí, beleza, minha mãe pegou o celular, leu tudo, descobriu tudo, porque foi o seguinte, eu tava na casa da minha madrinha, deixei o celular desbloqueado, fui na cozinha fazer um Nescau. Quando eu virei, tá lá minha mãe com a cara no meu celular. Ela já devia estar uns dias desconfiada, porque eu só ficava no celular, olhava pro celular, dava um sorriso. Devia ser alguma coisa. Eu não queria nem falar nada, mas se aquele andar da madrinha não tivesse aquela gradezinha, eu tinha pulado. Gente, eu era doido. Eu era louco. Eu tinha pulado, porque, olha, ela ficou trancada no banheiro, Mas gente. não ia dar em nada, Eu ia quebrar só um braço, que era o segundo andar. Mas, gente, ela ficou trancada no banheiro de 2 da tarde até 5, revisando o meu celular. E Vitória lá embaixo, no deck do prédio, na piscina com os amigos dela, tranquilo. E eu lá, gente, assim, pensando, caralho, minha vida acabou, vou ser expulso de casa, vou levar uma surra, vou ter que ir pra casa de acolhimento. Gente, o que vai acontecer comigo? Gente, deu 5 horas, minha mãe abre a porta do quarto, e ela trancada, gente, com a porta trancada. Porque, gente, se dependesse de mim, eu tava, abre essa porta! Mulher, eu ia derrubar tudo ali. Hoje em dia, eu tenho certeza que eu ia derrubar aquela porta. Eu ia me jogar daquele segundo andar. Eu ia quebrar um braço, eu ia pra UPA. Eu ia fazer uma grandíssima cena, mas eu não ia deixar lá com o meu celular, gente. Eu ia fazer um auê. Eu ia chegar com um porrete naquela porta. E abre essa porta! Gente, eu não tava aguentando. Bi, ela ficou 3 horas com o meu celular trancada. Mulher, tu tá vendo o que nesse celular? Já deu! Bem sentadinha lá no Bi, era o primeiro contato, já dava tempo dela ter lido tudo. 3 horas, eu em 10 minutos já tinha lido tudo. Eu digo que ela passou, acho que umas 2 horas chorando no VAR. Sem meme. Aí chega 5 da tarde, das 5 da tarde, a minha madrinha, ela tava trabalhando, tava na casa dela, ela chegava às 6 horas. Abriu a porta do quarto, tava meu pai e minha mãe, assim, com o celular na mão, e ela só virou pra mim e perguntou bem direta, Gustavo, quem que é Bernardo? Que era o meu web namorado da época. Quem que é Bernardo? Quem que é Bernardo, Gustavo? E eu, tipo assim, mulher... Eu sou uma pessoa bem mentirosa. Gente, aprendi com Vitória. Eu era uma pessoa bem mentirosa. Mas assim, mulher não tinha nem o que inventar ali. Não tinha nem o que eu criar. Porque ela já tava com o celular na mão, assim, já com as provas, entendeu? É meu namorado. Ela já tava ali com as provas. Eu não tinha nem como criar. Tipo, mulher... Aí eu falei, mulher... E fiquei calado. Tinha foto do hairstyle sem camisa. Tinha outras coisas no meu celular. Não, e sem contar que mais cedo eu tava lá na piscina com os meninos, né? A tia Mary chegou, ok? Eu fui lá me encontrar com ela pra poder. Não, calma. Tu vai chegar nisso aí. Mas é porque nessa hora eu tava com eles lá no quarto. E aí, beleza. Agora vem o POV da Vitória. Porque o meu POV é eu no quarto com meus pais. Enquanto isso, paralelamente, acontecia o POV da Vitória. Quando eu cheguei lá, ela... Você sabe o que é que o Gustavo... Ela te puxou pra escada e perguntou, Vitória, Ai, você sabia que Gustavo é gay? Exatamente. Aí eu me fazendo de louca, porque não tinha... Não, gente, pelo amor de Deus. Você pode dizer que o Gustavo é até... A cabeça dele nasce na bunda, mas você não tem que dizer que o Gustavo não é gay. Era putaria. Eu jamais diria. Naquela época eu jamais diria.
Gente, pelo amor de Deus, o Gustavo é gay desde que ele nasceu. Ele já nasceu fazendo assim, ó. Bem neném. Foi, você nasceu assim. Mas é sério. Aí ela, você sabia que o Gustavo é gay? Aí a galera só não, tia, não sabia. Isso é uma grande novidade. Tua mãe pegou o celular do Gustavo e simplesmente viu todas as conversas dele. Você sabia que ele tem um namoradinho? E aí não sabia não, tia. tia. Eu tô completamente chocada. Socorro. Tô muito chocada, tia. O que é que tá acontecendo? Gustavo é gay? Aí ela perguntou simplesmente e eu chocada com tudo que tava acontecendo. Porque, gente, eu tava na piscina, sabendo nem que o mundo tava caindo dentro do apartamento. Eu subi e ele lá com a cara de triste. Qual é o nome daquele bofe? Não vou falar. Não, mas pera, qual é o nome daquele bofe? Não vou falar. Menina, tem pi aqui. Era esse o bofe que tu gostava? Era. Vocês ficaram? Ficamos. Teve uma coisa? Teve. Teve algo? Teve. Qual era o nome do outro? Teve outro. Era. Eu namorei. Não, fiquei com um e namorei com outro. Demorou? Morri, não sabia. E esse menino? Eu lembro desse rosto, mas eu não. Na verdade, eu não sei qual é o rosto dele. Ah, depois eu quero ver foto. Não tenho mais foto. Casado, namorando, não sei nem por onde é que aí, eu anda. quero ver, tô curioso, vai. Mas, enfim, eu tava ficando com esse boy lá embaixo, dando todos os meus pra cima dele. O Só Gustavo. faltava chegar a polícia ali, botar aquela faixa amarela naquele apartamento que tinha. E aconteceu uma chacina ali, viu? Não tô brincando, não. Pra tu ter noção, o Gustavo. Ai, eu nunca vou me esquecer. O Gustavo simplesmente, na hora que o pai dele foi pegar no celular dele de novo, o Gustavo empurrou o pai dele caiu! Aí, beleza, rolou tudo isso, rolou todo esse babado. E aí, a gente voltou pra casa. Eu tive que fazer terapia em família com os meus pais. E daí, depois de anos, eles aceitaram, assim, esse lacre, né? Até, acho que aceitaram mais porque eu trabalho. E aí, não tem muito o que eles dizerem. Mas, assim, hoje em dia eles são muito de boa. Minha mãe, se eu namorar, ela quer conhecer, ela quer saber quem é. O meu pai, ele só não liga. Mas, enfim, gente, passou, sabe? Isso era 2016, eu tinha 13 anos. Hoje... É tanto que esses dias. Foi esses dias ou foi. Não lembro quando foi exatamente. A minha mãe ama a Camila. Foram conhecendo quem realmente era a Camila, quem era a família da Camila. Então, tipo, os pensamentos totalmente mudaram. Hoje eles têm a Camila, perguntam sobre ela, pedem a opinião dela. Natal é a Camila quem ajuda a fazer o Natal. Então, tipo assim, tem toda uma entrosação. E aí, esses dias, a mãe pediu pra seguir a Camila. Tu acredita? Tudo. Pois é, gente, hoje em dia é uma outra coisa. Tipo assim, não tem nada a ver com... Ai, sei lá, tipo... Se meu namorado, minha mãe quer saber, minha mãe ama a Camila. Tipo, enfim, assim, é uma coisa completamente diferente que eu jamais imaginei que ia ser um dia, entendeu? Tipo, é muito diferente, muito, muito. Tipo, um contexto completamente diferente, totalmente diferente. Tipo, se eu falasse isso pro meu eu de 2016, nossa, nunca que eu ia acreditar. É muito difícil você ser muito novo e você se ver numa situação dessa, numa situação de você ter que se aceitar, porque não é só você ser o que você quer ser, não, é muito o seu eu pessoal, né, você ter que lidar com aquilo, gente, porque a gente vive hoje num mundo muito preconceituoso, então a gente cresce com e a gente também não preconceito. teve aquela chance de se assumir, a gente não chegou pros pais e fez aquela grandíssima cena, tipo, mãe, pai, sou gay, sou lésbica, sou bi, tipo, não rolou isso, tipo, de chegar neles e ter essa conversa. Foi tipo assim, eles descobriram, eles chegaram, eles souberam do que aconteceu, entendeu? Inclusive a Vitória, ela só se assumiu por minha causa, entendeu? Tipo, não foi, não teve esse papo tranquilo que as pessoas têm de chegar no pai e na mãe, tem coisa pra contar, e começar a chorar, e falar, e a família aceitar. Hoje em dia, não sei se tá mais de boa, mas na nossa época foi algo assim, a gente não teve essa oportunidade. Voltando pra um assuntinho que a gente comentou lá no começo do episódio, lá pelo meio do episódio, eu quero saber a sua opinião, Victoria Nobre. Porque Victoria Nobre aprontou, Victoria Nobre influenciou, Victoria Nobre botou fogo nessa cidade. Victoria Nobre, o cão! Eu quero saber qual a opinião dela em relação a esses jovens conservadores de hoje em dia. Porque Victoria Nobre jamais apoiaria uma coisa dessa. A Victoria Nobre que eu conheço, aquele terror que era a Victoria Nobre, jamais ia apoiar uma coisa dessas. Gente, você entra no TikTok hoje em dia, não sei se tu já viu, você entra no TikTok hoje em dia, é jovem renunciando à sexualidade, é jovem
dizendo que não pode ser LGBT, que LGBT é errado, não pode isso, não pode aquilo, não pode beijar na boca, não pode beber, não pode ir pra festa, não pode fazer nada. Eu quero saber qual a opinião de Victoria Nobre. Graças a Deus, não é a minha bolha, porque se fosse, eu ia ter um surto, assim, psicológico muito grande, mas não que eu não ouça falar, porque, sério. Eu fico pensando, o que seria de nós? O que seria de nozes? Porque a nossa adolescência foi o quê? 2014, 15, 16, 17, 18, 19? 2010. A minha foi em 2010. Eu tinha 10 anos, Vitória. Então, mas lá vivia tudo que eu podia viver. Vamos com calma, peraí, vamos colocar 2013, 14, até 2019. Que é quando tu tinha 19 e eu devia ter 16. Nessa época, tipo, a galera era doida, entendeu? Tipo assim, vamos no rolê? Vamos. Tu já teve bloco de notas, já não tá o nome das pessoas que você beija? Eu já tive. Ou então, tipo assim, vamos no rolê e você dá um PT, ter os teus amigos segurando teu cabelo pra tu dar uma vomitada no banheiro, ir no carnaval, beijar todo mundo e ficar contando, amiga, eu peguei 6 e tu pegou 7. Tipo, coisas loucas assim. E hoje em dia pra eles isso é condenável. Não, pra mim, assim, eu às vezes eu paro, assim, e olho, eu acho uma grande loucura, na verdade, porque parece que eles meio que esqueceram realmente do que é ser jovem, do que é aproveitar, do que é viver de verdade. Porque na minha época, gente, eu aproveitei muito, eu vivi muito, eu fiz coisas que um jovem hoje em dia não faz nada. Então, quando eu olho e eu vejo assim, um jovem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ser desse jeito, eu paro e penso assim, cara, que criação é essa que eles estão tendo? É isso que eu penso. Porque, assim, por exemplo, tem uma série que eu amo, que é Desperate Housewives. E aí, tem uma personagem... Inclusive, se você assiste, é spoiler, tá? Pula pros próximos 1 minuto de vídeo. A Id, na série, ela morre. E aí, quando ela morre, ela fala no final do episódio, nossa, as pessoas se arrependem da vida, às vezes, mas eu não arrependo porque eu vivi como eu vivi. Então, tipo assim, é isso que eu penso, entendeu? Tipo, se você realmente vive uma vida que vale a pena... Eu não tô dizendo que pra você viver, você tem que... beber, tinha até gente colocando no contexto usar droga, não sei o que, a gente não tem nada a ver com isso, tá? Mas, tipo assim, você é jovem, você só vai ter 13 a 21 anos uma vez na vida. Tipo assim, hoje em dia a Victoria tem o quê? 25 anos, beleza, tipo, ela faz faculdade, ela tem uma vida mais tranquila porque ela namora, é praticamente casada. Tipo assim, hoje em dia, tipo, eu também não faço tanta questão de ir pra festa e beber e vomitar. Tipo assim, eu amo beber muito e eu amo ir pra festa. Tipo, eu não vejo sentido de você beber pra não ficar bêbado. Mas, por exemplo, se eu não tivesse feito isso com 17, 18, 19 anos, eu estaria me sentindo péssimo. Porque você só tem a chance de aproveitar o seu fígado uma vez na sua vida. Hoje em dia você bebe, qualquer coisinha, você fica mal no outro dia. Às vezes até a gente fala assim na rodinha de amigos, né, que os meninos hoje eles não bebem tanto quanto a gente quer beber, sabe? Eles não têm a mesma vivência, porque souberam aproveitar, souberam viver tudo que tinha pra viver. Então, hoje não faz sentido pra eles, hoje eles estão em outra nova fase, mas não deixaram de viver, não é viver com irresponsabilidade. Mas isso só porque eles já fizeram muita coisa antes. Isso, e não foi tipo assim, vamos viver com irresponsabilidade. Não, é saber aproveitar de verdade, você só se vive uma vez. Aí você vai deixar pra viver, não. Eu acho que você só, tipo assim, tem experiências que, beleza, você, tipo, não tem idade pra viver as coisas. Tipo, tem gente que fala, tô muito velho pra isso. Não, eu acho que não é isso. Mas, por exemplo, sei lá, você ser adolescente só uma vez na vida e você dá um PT no salão de festas do prédio de um amigo, é uma vez na vida. Você ir pra um carnaval e ficar com o teu amigo ficar falando assim, nossa, tu beijou quantos? Beijei 6 e tu beijei 7. Você abrir o bloco de notas do teu celular e anotar o nome da pessoa que você beijou, colocar a nota do beijo do lado, é uma vez na vida, gente. Essas idiotices é só quando é adolescente. E o melhor é você tá aqui numa festa e beber coisas que você nunca tinha bebido. Tipo, gente, eu taquei pra dentro. O meu primeiro porre, assim, mais forte foi com catuaba de açaí. Hoje eu repugno. Balalaica. Agora tu desenterrou a balalaica, mas o meu foi com Slova e com Ascov. A Slova azul de Blueberry. Ó, quem tem um porre traumático com Slova tem nojo de abuso de Slova. Porque o negócio... Gente, você só compra esse negócio se você tiver duro. Porque é barato, acho que é 6, 8 reais. Não, hoje não é mais não. Meus cortão
cara. Mas na nossa época era baratinho, era 8, 6 reais. Então, assim, o que eu penso, tipo assim, pô, beleza, eu entendo a galera que quer ter uma adolescência tranquila. Tipo, pô, tô no meu quarto, quero ficar em casa. Tudo bem, mas, tipo assim, eu vejo uma galera muito julgando, tipo, indo pra internet falando, nossa, que vida, nossa, repudio isso. Tipo, às vezes o meu vídeo sai da bolha e começa a atingir uma galera que não é meu público-alvo. E fala, tipo assim, nossa, meu Deus, ai, imagina ser um perdido na vida, assim, não sei o quê. Gente, se você não vive a sua adolescência, uma coisa que eu tenho certeza na vida é que você se frustra. Você fica você cresce um adulto frustrado porque você não viveu. Você fica pensando, tipo, o que teria sido. Então, assim, se você que me assiste, é adolescente, não tô influenciando ninguém a beber, tá? Se você não tem idade, não vai beber. Mas, se você é adolescente agora, não vai nessa de ser conservador. Gente, você vai ter tanto tempo na sua vida pra ser um adulto chato. Se você quiser entrar pra igreja e viver uma vida regrada, comece depois de adulto. Agora, vá viver sua vida, vai experimentar de tudo. Gente, não tô falando de coisas sérias, tá? Tipo, vou engravidar nessa idade, vou usar isso aqui. Gente, não é disso que eu tô falando, tá? Mas, pô, vai numa festa, vai sair com teus amigos, vai numa social no prédio de alguém que você não conhece e beija todo mundo. Até porque, gente, Já é de graça, tá? vocês só vão poder dizer se é uma coisa ruim ou uma coisa boa se vocês experimentarem. Tô aqui, tem uma festa acontecendo na minha cidade, vou lá. Pronto, vai. Se você não gostar, você não é obrigada a ir mais milhões de vezes, não. Você só vai essa. Mas, realmente, poder ter a palavra assim, eu vivi isso e eu não gostei. Ou eu vivi isso e eu amei, vou viver muitas vezes ainda. É aí que eu quero colocar minha palavra, querida Victoria Nobre. Porque gente, eu tinha muita ansiedade social. E às vezes eu não ia pro lugar porque eu pensava, putz, não vou curtir, não vou gostar. Gente, e fui. Gente, eu levei ele uma vez pra um sítio. Quase desmaiei. Esse menino quase enlouquece. Eu não Gente, mas hoje em dia, eu vou tipo assim, descobri que gosto muito de sair e gosto de viver de farra. Não tô dizendo que ninguém tem que gostar, tá? Mas assim, gente, fui, entendeu? Por exemplo, eu acho que você tem que experimentar de tudo um pouquinho, entendeu? Como diria a Xuxa. E assim, vai viver um pouco. Larga a mão de ser um cosplay de Damares na internet, de ser um pastor universal. Vai viver um pouco, menino. Para com essa tontice de, sou conservador e ser LGBT é errado. Menino, vai beijar na boca. Para de encher o saco da internet. Tipo assim, acho que tu tinha nem que ter acesso à internet pra comentar merda. Sabe, vão viver. Gustavo Nobre e Victoria Nobre não concordam com isso. Estão aqui falando pra vocês que adolescente conservador encerrou essa palhaçada aí. Vão viver. Vão parar de encher o saco da internet. Gente, isso é muito real, sabe? Vocês vão crescer adultos frustrados por não ter vivido a adolescência, por não ter beijado na boca, por não ter dado um PT, por não ter ido numa festa, por não ter... Enfim, gente, coisas básicas do adolescente. Gente, quem nunca deu um PT? Quem nunca foi no social, beijou todo mundo e vomitou no banheiro do salão de festas? Quem nunca... Aquelas experiências que só, gente. Quem nunca foi no carnaval e abriu o bloco de notas para notar as pessoas que beijou? Quem nunca abriu o seu WhatsApp no dia seguinte e se arrependeu de tudo que tinha mandado bêbado? Quem nunca? Gente, sabe quando a onda da bebida passa e você vai olhar o WhatsApp, amiga, no dia seguinte, aí você vê que fulano mandou mensagem? Aí todo mundo nos comentários, eu nunca. Não, pior coisa, gente. Não gosto nem de lembrar. Ai, gente. Gente, mas quem nunca, sabe? Então, assim, vão viver um pouco, parem de ser tão caretas, a vida é só uma. Se você não gostar, bem, entendeu? Mas você viveu, você experimentou, a vida é só... Gente, literalmente, a vida é só uma. Você vai morrer, você vai virar pó. Você não vai mais existir. Sabe, dependendo da religião que você acredita, se você vai pro céu, vai pro inferno, vai pra onde, não sei o que é plano espiritual. Vivam a vida, porque a vida é só uma. Você só vai estar aqui em carne e osso uma vez na vida. Então, assim, vão viver, vão aproveitar, vão pra festas, beijem na boca... Saibam seus limites e a vida é isso, entendeu? Então espero que vocês aproveitem muito. Victoria Nobre, tem um recado final pra dar? Esses adolescentes conservadores, pra essa palhaçada? Gente, pelo amor de Deus, vão viver. Vão ter pelo menos um gostinho de falar assim, eu posso opinar sobre isso. Vão fazer alguma coisa de vocês, pelo amor de Deus. Vão viver, merda. Pois é, gente. Acho que a gente encerra aqui o Gustavo Show. Acabou? Passou rapidinho, né? A gente vai gravar um bêbado. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Beijos. Mo, acho que vale a pena a gente fazer uma oração. Amiga, fecha o olho um pouquinho aqui. Vem cá, amiga. A nossa oração hoje é para que todos esses jovens conservadores encontrem o seu caminho da luz. Que eles vivam a Isso não é adolescência. errado, Não.
Que eles vivam a adolescência deles. Que eles aproveitem a vida deles. Que... Gente, a Siri. Que eles entendam que a vida também é diversão. Que Deus ama tudo e todos. Ele não repudia os LGBTs. Na verdade, ele os ama. Tá bom? Então, amém. Amém, 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 amém. 3 vezes amém. Beijo e até o próximo episódio, gente. Tchau!